Muito boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus aí, pessoal da Rádio Hebron. Fica ligadinho aí. Nós interrompemos aí os louvores, né? Vamos entrar aí durante uma horinha. Eu peço para que vocês fiquem comigo aí, compartilhando, né? Antes de mais nada, compartilha. Aliás, a rádio agora dá para compartilhar também, viu, pessoal? Dá para gravar, dá para compartilhar. Então, em nome de Jesus, compartilha para que todos recebam a palavra. Esse programa começa agora, é a luz da palavra. Nós estamos aí desde o dia 3 de abril, estudando o livro de Gênesis, e hoje nós vamos encerrar o livro de Gênesis. Glória a Deus. Queria que você compartilhasse, você vai entrando no Facebook também vai compartilhando. Kátia Aguiar, boa noite. Valéria, Maurício, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos. Amo vocês. Nádia também, Mogi mesmo, muito boa noite. Ela vai para a rádio, né? Porque ela está em plantão aí. Em nome de Jesus. É isso aí, pessoal. Muito boa noite a todos. Muito bom estar com vocês. Glória a Deus, né? Segundona. Temos uma semana aí, Bispo, boa noite. Temos uma semana inteira aí para a gente mergulhar, estudar. A semana está recheada. A semana passada foi uma semana atípica, né? Nós tivemos um propósito, né? Que o Senhor deu para o Bispo aí, quarta, quinta e sexta, antecedendo aí o relógio de oração, né? Início de mês, então esse mês de maio promete. Quem ouviu a palavra ontem, antes de mais nada, né, é importante lembrar que a palavra que está regendo o nosso mês é o libertador. Moisés, o libertador do povo do Egito, né, libertando o povo da escravidão. E nós começamos ontem, né, à meia-noite, o relógio de oração e também o jejum. Então, ontem todo mundo perguntando do jejum, todo mundo com dúvida, gente, jejum esse mês tranquilinho, uma refeição, ou corta o café, corta o almoço, a janta, tranquilo. Então, super tranquilo aí para a gente fazer o nosso relógio de oração. Amém, pessoal? Então, super tranquilo. Relógio de oração tem o horário da meia-noite, né? Agora, às 6 horas, começou o último horário. Então, para quem queria entrar, né, perdeu aí por algum motivo, o último horário era agora, às 6 horas da tarde. Já tivemos a meia-noite, às 6 da manhã, a meia-noite comigo, né? Às 6 da manhã com o pastor ou a bispa, ao meio-dia a bispa, eu estou sempre com ela no monte, fizemos hoje lá no monte, foi um grande mover, a Deise estava lá conosco, o Marquinho estava lá conosco, né? Então foi grande bênção, o mover de Deus no monte é sempre extraordinário. Então, durante os 12 dias, normalmente nós fazemos o relógio de oração, o horário do meio-dia lá no monte. Então, oramos aí pela vida de cada um individualmente, orei, tive o carinho de orar por cada um. Glória a Deus, eu sei que mover é esse que o Senhor está nos colocando neste mês de maio. Mas só que tem uma receitinha aí, né? A gente precisa se posicionar, amém? Tá. Obrigado, olha, são os olhos, seus olhos maravilhosos, Senhor de Deus, e abençoado. Então, assim, foi um grande mover no primeiro dia. E tem muito mais. Eu estava estudando para gravar o segundo áudio, né, no segundo dia. Olha, é um mover, se prepara, segura na cadeira, que vai balançar, vai sacudir, mas nós vamos viver o extraordinário de Deus. Serão 12 dias, normalmente tem sido 7 dias, né? Se o Senhor deu 12 dias, então, quando o Senhor deu 12 dias, nós temos aí grandes pessoas a serem liberadas. Então, são 12 dias para a gente se derramar na vontade do Senhor, né? Então, está participando do relógio? Se derrama nesta uma hora, é uma horinha, passa tão rápido, pessoal. Ouvir o louvor, né? Ouvir a palavra que foi ministrada, criar um ambiente de adoração, né? Ouvindo os louvores, e logo na sequência, o que acontecer? Nós vamos clamar ao Senhor, aí cada um tem sua lista aí. Aliás, dou a dica, né? Como eu comecei lá atrás do meu relógio de oração, era assim, hoje, glória a Deus, não preciso mais, né? Já anoto o nome das pessoas para não esquecer. Mas já tenho minha listinha lá daquele que precisa orar pela igreja, e por cada um, eu já anoto o nome das pessoas para não esquecer. Mas as coisas pessoais da gente, mais ou menos, a gente tem em ordem. Mas anota aí para que você não esqueça. Você vai ver que no próximo relógio só vai ticando e começa a entrar coisa nova aí. Mas para você não esquecer nada, anote aí, entre nessa uma hora aí, vamos louvar, vamos adorar, tem sido um grande mover. Então tem bastante gente em todos os horários. Glória a Deus, esse relógio de oração vai deixar marcos com todos os outros. Só que para isso nós precisamos nos dedicar aí. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, o relógio de oração, então, a pleno vapor. Então, ontem, palavra do mês, liberamos para o nosso mês de maio. Então, vamos entrar nesse mês aí completamente diferente. À luz da palavra, né? Nós estamos aí, sexta-feira tivemos Prefiro Crer, na quinta-feira, né? Amanhã tem Prefiro Crer, fica ligadinho, amanhã tem testemunho de novo. A convidada é excepcional, o esposo dela teve aqui na semana passada contra o testemunho, primeiro que ela.
um testemunho maravilhoso. Vocês se preparem, porque vocês vão ouvir amanhã, né? O testemunho dela também é extraordinário, amém? Então, eu espero vocês amanhã no programa também com a Bispa do Filho Creio. E às 8 horas da manhã, logicamente, a luz da palavra, amém? Então, hoje a Bispa ministrou também pela manhã, no programa Palavra do Dia. A Bispa ministrou a palavra, né? Deu mais uma esticada aí, porque a palavra é complexa, é grande, a palavra do mês de maio, né? No primeiro domingo do mês, a Bispa deu mais uma palhinha no dia de hoje. Então, tá aí falando sobre Moisés, a libertação do povo, ele falando que ele só ia se o Senhor fosse com ele, se o Senhor não fosse, ele não ia, e isso é um posicionamento servo de Deus. Se o Senhor não está comigo no negócio, eu não estou no negócio. Se o Senhor não vai, eu não vou. Não está comigo nesse negócio, também não quero ficar. Quero sair. Esse é um posicionamento servo de Deus. Amém, pessoal? Lembrando que quarta-feira nós começamos um livro novo. Quem sabe qual é o livro novo? Eu já dei a dica nessa sexta-feira, acabei soltando, né? Dei a dica aí de qual era o livro. Quem está ligadinho aí? Valéria, sabe que livro é, Maurício? Não é Êxodo, já vou avisando. São 66 livros, tiramos 2 deles, que já foi Êxodo, que não é, sobra aí 64, amém? Não é para adivinhar, né? Mas é para falar o que você acha que é, amém? Os adivinhos não herdarão o reino dos céus. Então, coloca aí. Mas quarta-feira eu já estou começando a estudar, né? A palavra que vai ser ministrada quarta-feira, a partir de quarta-feira, vamos começar um livro novo, vamos ver se dá para terminar em maio também, né? Vai depender muito, porque às vezes tem livro que é um pouco mais complexo, precisamos mergulhar um pouco mais, e um pouco mais lento em um livro ou em outro, um capítulo em outro, mas eu acho que dá para a gente terminar em maio também. Então, maio vai ser um mês aí, olha, estudando libertador, né? Aprendendo, né? A palavra que é nosso mês, estudando esse livro novo que vai começar. Então, em junho, vamos tentar um outro, mover mais um pouquinho, né? Ia ser Êxodo também esse mês, né? Íamos junto com Moisés, mas não vai ser. Vai ser provavelmente em junho. Amém, pessoal? Vamos orar? E a gente vai dar uma recapitulada aí no que foi falado na sexta-feira e vamos começar para a gente finalizar hoje o livro de Gênesis. No finalzinho, se der tempo, tiver um horário, vamos fazer um resumão aí sobre tudo que nós vimos nesse mês aí no livro de Gênesis. Amém? Glória a Deus, vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por esta noite extraordinária que o Senhor nos preparou. O Senhor nos reveste de poder, de unção, de autoridade nesta noite. Senhor, abre o nosso entendimento para receber essa palavra, Senhor. Que nós possamos nos esvaziar de todo o nosso eu para receber essa palavra, Senhor. Tira, Pai, todo o comichão dos nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua palavra. Todo pecado, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, caia por terra agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Usa a minha vida, usa a minha voz, a minha imagem, Senhor, cada vez mais que eu diminua e o Senhor cresça, Pai, em nome de Jesus. Que toda a honra, toda a glória, todo o louvor por essa meditação, por essa noite, Senhor, seja dada somente a Ti, Pai, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer, Pai, na vida dos Teus servos também, a honra, a glória e o louvor é Teu, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Bom, vamos lá. Na sexta-feira nós estávamos no Êxodo, Gênesis, nós paramos no capítulo 47, finalizamos o 47. O que falava o 47? Só lembrando, na sexta-feira, no livro 47, fala José comprando, né? O pessoal começou a fome se esticar, a família já tinha chegado, né? Lá no Egito, foram instalados nas terras de Gósen, então uma terra maravilhosa, foi dado, inclusive, finalizei falando para vocês que lá, né? Jacó viveu por 17 anos, olha que bênção, né? Depois de encontrar o filho, o Senhor o abençoou, teve 17 anos ali, uma terra maravilhosa, ele ainda não morreu, nós vamos ver hoje aí, né? Mas falando que ele viveu 17 anos nessa terra, terra de Gósen. Juntamente com os filhos, né? Toda a família, tinha 70 membros da família, lembra? Para você, 70, contando com José, seus filhos e esposas, tinham 70 membros da família ali vivendo em Gósen. Então, terra maravilhosa. E ali, o que acontece no capítulo 47? José foi comprando tudo. Daqui a pouco o povo não tinha mais nada. Foram dando a prata, né, para comprar todo o mantimento. Naquele ano conseguiram. No segundo ano não tinha, vendendo os animais. Né? E no terceiro ano, o que aconteceu? Já não tinha mais nada para negociar. Ele falou, se a gente vender a gente. E aí, José começa a comprar as terras de todo o povo do Egito. Só não comprou as terras dos sacerdotes. Porque tinha algo que protegia eles. Inclusive, eles tinham que ser alimentados, né? Mantidos, né? Durante essa seca toda aí, durante esse tempo de fome. Então, nesses 7 anos, foi o que aconteceu, e eles ficaram sendo como se fossem escravos, mas a gente viu depois eles agradecendo a José, agradecendo a Faraó, porque na realidade eles iriam morrer de fome, né? Então, graças a José, né, governador do Egito, o Senhor o levantou, e ele salvou não só o Egito, mas não só a família dele, mas o Egito também como um todo. Amém? Nós vimos isso grandemente aí
na sexta-feira. Então vamos lá começar no capítulo 48 agora, e vamos até o 50, 48, 49, 50 aí, para a gente fechar o livro de Gênesis, amém? Passando algum tempo, né, avisaram José que seu pai já estava à beira da morte, estava muito doente, né? Como José ficou ainda administrando, aqui ainda havia fome, como eu falei para vocês, aí estavam comprando as terras e coisa e tal, então José estava muito empenhado em cuidar de tudo isso. Aliás, não só 7 anos de abundância, mas os 7 anos de escassez, era preciso que José estivesse muito próximo de tudo isso, né? Os dois, um para guardar e preservar, e o outro para que fosse vendido a cada medida, né? Sem exageros, para que desse o mantimento para esses 7 anos. Logicamente, o Senhor deu toda essa sabedoria para José. José foi sendo transformado, lapidado, nesses mais de 10 anos aí, passando, né, pelos ismaelitas, depois na casa de Potifar, lá na prisão também aprendeu, em todo lugar que passou, ele aprendeu, né, teve temor ao Senhor, respeitou, e olha que Deus colocou ele aonde o Senhor tinha planejado, onde era a promessa. E logo foi visitar, então, o seu pai, sabendo que o pai estava doente, né? Ele vai até o pai, sabendo que ele estava muito próximo da morte do pai, ele vai, leva seus 2 filhos, né? Manassés e Efraim, vai ter como pai. Jacó disse a José que Deus Todo-Poderoso que havia aparecido nas terras de Canaã, aquilo que ele sempre falava para os filhos, aquilo que ele tinha de experiência, de intimidade com Deus, aquilo que Deus havia prometido, ele sempre repetia para os filhos, ainda mais agora, muito próximo de morrer, ele vai falar com os filhos, né? Principalmente com José, dando toda a orientação, porque José agora tinha sido colocado no mais alto patamar, amém? E que o Senhor tinha o abençoado e o colocou sobre ele e sobre toda a sua descendência a prosperidade. Então, o que ele faz? Ele avisa José novamente, olha, José, Deus me apareceu, né? Falou comigo, me abençoou e falou que estaria uma prosperidade não só sobre a minha vida, mas uma prosperidade também sobre toda a minha descendência. Isso inclui quem, José? Você, logicamente, e todos os seus irmãos. Então, aqui deixando muito claro para ele, eu estou partindo, né? Muito próximo da minha partida, mas eu quero que você não se esqueça da prosperidade daquilo que Deus prometeu e de que ele é fiel e justo para cumprir. Aliás, Jacó estava demonstrando, Israel, né? Agora, trocado o seu nome, Israel estava mostrando isso para José. Vamos ler aqui o versículo 5 e 6 do capítulo 48. Vamos ver o que ele fala aqui. Porque José chega lá com os 2 filhos, amém? Diz assim, agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti do Egito, são meus, Efraim e Manassés. Serão meus como Rúben e Simeão. Né? Aqui ele dá exemplo, mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua segundo o nome de um dos seus irmãos, que serão chamados na tua herança. Presta atenção aqui, porque essa passagem, às vezes, as pessoas olhem aí, tem várias interpretações. Aqui nós temos uma informação importante. Aqui, o que Jacó faz? Chama José e fala para ele, olha, esses 2 filhos teus aqui que nasceram, enquanto eu estava em Canaã e você no Egito, antes da minha chegada, esses 2 filhos eu vou tomar eles para mim, eu vou adotá-los, né? Eles serão meus. Por que adotá-los? Para que eles tivessem direito à herança que vinha de Jacó, e não a herança que vinha de José. Mas tivessem primeira herança, tivessem direitos à herança como Rúben e Simeão. Então, aqui o que acontece? Não só José teria direito, mas os filhos também tinham direito, esses 2. E que aqueles que nascessem depois teriam direito à herança conforme os seus irmãos. A herança conforme vinha da linhagem de José. Mas esses 2 em especial teriam direito à herança vinda da parte de Jacó. Então, presta atenção, por quê? É importante essa passagem, porque lá na frente nós vamos ver que existem 12 tribos. E que uma das tribos, aliás, 2 tribos, né, sendo uma delas Manassés e a outra Efraim. Os Manassés é uma tribo muito grande, nós vamos ler no livro de José, né, no livro de Josué, que elas são divididas. Metade fica para cá do rio, outra metade fica para lá do rio, de tão grande que elas são. Né? Mas que ambas, né, deixam muito claro, Josué deixa muito claro que vão ajudar a conquistar o povo. Eles se instalam em cada lado, né? Porque é uma tribo muito grande. Mas são 2 tribos que vão fazer parte das 12 tribos de Israel. Então, nós vamos falar lá na frente, nós vamos ver, não vou explicar agora, até para não confundir ninguém. Mas nós vamos ver que José não tem, uma das tribos não é José, mas sim Manassés e Efraim. Então, tem mais uma tribo aí que vai ficar diferente, aí que nós vamos falar mais lá na frente. Então, entra Manassés e Efraim. Por isso, aqui a importância, quando fala que
Jacó adotou esses dois filhos de José. Amém, pessoal? Ok, entendido aí, sem dúvida? É importante aqui, não pode ficar dúvida, porque quando a gente falar sobre as 12 tribos, pessoal, vocês precisam entender. Virgínia, boa noite. Eliana Assis, boa noite. Seu Ailson, boa noite. Com muita alegria. É muito bom ter vocês aqui. A Deise, que estava com a gente no monte, muito boa noite. Aí agora, conforme for entrando aí, a Bispo vai falando com vocês aí. Amém, pessoal? Para a gente não perder o foco. Então, o que acontece? Ele adota os dois filhos de José como seus e teria o direito aos seus próprios filhos à herança. Ok? Então, ficou claro, Manassés e Efraim aqui passam a ter direito à herança de Jacó e não só a de José. Amém? Inclusive, ele fala dos dois filhos, como Rúben, né, e Simeão, falando, olha, o meu primogênito e o segundo, da mesma forma, Manassés e Efraim vai ter esse mesmo direito. Ok? Aí o que acontece? Jacó não enxerga muito bem, já estava com as vistas embaçadas, nem enxergando muito pouco, e ele pede a José que trouxesse os dois filhos para junto dele, para que ele pudesse abençoá-los. Olha, acabou de falar sobre os dois filhos dele. Então ele, com a vista muito assim, pede para que José trouxesse os dois filhos para que ele pudesse abraçar, beijar e abençoá-los. E ele, José traz os dois filhos, ele beija, abençoa, só que tem um detalhe aqui. Veja que tem muita coisa com detalhes. Nós precisamos prestar atenção em cada detalhe para a gente conhecer um pouco mais da história. Lembrando que eu sempre vou tentar trazer para vocês da maneira mais prática, da forma mais prática possível. Tá? Eu sempre peço ao Senhor que o Senhor me dê uma didática que vocês consigam entender. Mas se não entender, é só me chamar e depois me usar, porque eu explico. José coloca os seus dois filhos, né, conforme a tradição. Como é que era a tradição naquela época? Olha, do lado direito, né, o cara vai abençoado, do lado direito ele colocou o filho mais velho, o primogênito, para que ele seja abençoado, e na sequência, o próximo filho, certo? Só que acontece, José põe lá, né, aí fala, a Bíblia fala, olha, colocou do meu lado esquerdo, que significa o lado direito do pai, essa passagem que relata ali. Ou seja, o que é importante? Colocou do lado direito do pai, Manassés, que era o filho mais velho, e do lado esquerdo colocou Efraim, que era o filho mais novo, ou seja, que nasceu depois de Manassés, aí no caso, que nasceu logo na sequência, né? Coloca eles, só que na hora que Jacó vai abençoá-los, Jacó muda os braços, né? Ou seja, na hora que ele foi abençoar, ele cruzou os braços. Por quê? Ele colocado Efraim desse lado. Sendo que, o que acontece? Ele queria abençoar Efraim, mas Efraim não é o primogênito. Por que ele não estava abençoando Manassés? Ué, Manassés é o primogênito, vou abençoar ele, depois eu abençoo a Efraim, mas não. Ele inverte as mãos, cruza assim, aquilo causa espanto, logicamente, para José, e nós vamos ler aqui no versículo 18 e 19. Disse José a seu pai, não é assim, meu pai, pois o primogênito é este, e põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei ele também. Veja, presta atenção aqui, não é que ele não enxergava, que ele não sabia o que estava acontecendo, olha. Ele não enxergava, mas ele sabia que o filho tinha feito conforme a tradição. Então, todo aquele fala que eu sei. Mas, poxa, mas você não enxergava como ele sabe? Ele sabe por quê? Porque o filho estava fazendo a tradição. Então, presta atenção. Depois que eu vi por aí, mas ele viu. Ele está dizendo que ele enxergava muito bem. Né? Ele viu. Sem certeza, a Bíblia deixa muito claro que ele estava com as vistas muito. Pede para que traga os netos próximos. Mas, logicamente, ele cruzou porque ele sabia da tradição, sabia que, evidentemente, José ia colocar o filho primogênito do lado direito, amém? Disse, eu sei, meu filho, eu sei, ele também será um povo, presta atenção, também ele será grande, contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Então, presta atenção aqui, né? O que Jacó estava falando para ele aqui? Olha, eu sei, filho. Eu sei que ele é o que nasceu primeiro, eu sei de tudo isso. Ele vai ser grande. Mas a primogenitura espiritual eu estou colocando sobre a vida de Efraim e não sobre Manassés. E aqui é um ponto importante porque também, é tudo importante, né? Fala certo, a hora que eu falo que é importante, tudo importante, redundância, né? Tudo é importante. Mas aqui nós temos um fator importante, por quê? Porque aqui está falando, igual de pastorzão, com muita alegria, direto da Brasília, que honra, né? Ter o pastor lá de Brasília nos ouvindo aí, glória a Deus. O que acontece? A gente viu isso aí acontecendo com o quê? Lembra lá de Isaac e Ismael?
Ismael era o primogênito, né? Que nasceu primeiro, mas não foi de Sara, né? Só que acontece ali, né? A gente viu a primogenitura espiritual estando sobre a vida de quem? De Isaac. Depois nós vamos um pouquinho mais para frente, a gente vê o quê? O que acontece lá com Jacó e Esaú? Esaú nasceu primeiro, mas foi sobre ele que ficou a bênção da primogenitura? Não, ficou sobre Jacó. Lembra? Teve todo aquele transtorno, todo aquele rolo, mas independente do que Jacó fez com Esaú, a primogenitura, o Senhor já tinha falado que o menor ia ser maior do que o maior. Que o menor ia ser maior do que o primogênito, que nasceu primeiro. Por quê? Ele seria a grande nação. Então, veja bem que aqui está se repetindo a mesma coisa. E agora com Manassés e Efraim, ou seja, Efraim recebendo a bênção da primogenitura no lugar de Manassés. Olha como a história vai se repetindo. Mais uma vez a história se repetindo com os filhos, né? No caso agora com os filhos de Jacó. Jacó já tinha vivido isso, né? Podia muito bem ter feito diferente. Mas lógico que tinha propósito de Deus, né? Nada acontece sem propósito de Deus. E aqui nós vimos isso evidentemente. Amém? Capítulo 49. Vamos lá, agora é as bênçãos. Esse capítulo 49, nós vamos ver que Jacó chama todos os filhos para abençoá-los e falar para eles sobre o tempo futuro que eles iam viver e associando cada filho a um animal. Eu não vou entrar muito no detalhe sobre cada animal, mas eu vou falar para você a característica desses filhos e o que eles vão representar lá na frente, segundo já o que a história aconteceu. Legal? Depois, se tiver dúvida, você vai ler lá, olha, um é o leão, outro é o jumento, outro é a serpente. Mas as características do que aconteceu lá na frente, que é o que diz o pai, referente a eles, é o que eu vou ler para vocês aqui. Então, um estudo muito bacana, me aprofundei um pouco mais para a gente poder ter base e entender lá na frente. Nós vamos ver, consequentemente, cada situação aqui é a história que aconteceu lá na frente, ok? O livro de Gênesis é maravilhoso. Por quê? É história, né? O começo de tudo, e a história a gente vai ver lá na frente algumas coisas concretizando daquilo que o Senhor prometeu para Abraão lá atrás, né? Então, a fidelidade de Deus, as promessas feitas sobre Abraão, sobre Isaac, Jacó, e a gente vai vendo se concluir nos próximos livros. Então, aqui é muito importante entender a base, né? Eu entendo o Gênesis como a base, o Pentateuco, os 5 primeiros livros são história, né? Para depois a gente entender o que acontece. Amém? Nós vamos ter um pouquinho do Pentateuco aí, porque, como eu falei para vocês, nós vamos na ordem cronológica e não na ordem escrita dos livros. Então, o que acontece? Como eu falei para vocês, Jacó chama os filhos para as bênçãos proféticas sobre cada filho. Jacó chama todos os filhos que sentassem ao seu lado, pois ele diria o que aconteceria nos dias que virão, ou seja, antecipando aí o que viria para eles. Ele começa falando sobre filho por filho e começa pelo primogênito. Amém? Então ele fala, Rúben perdeu por seu crime os direitos de honra e primogenitura. Isso eu estou falando para vocês o que a história fala sobre ele. Ele perdeu a bênção da primogenitura, deitou-se com a concubina do pai, lembra-se de tudo isso? Então, perdeu a bênção da primogenitura. A sua posteridade nunca fez qualquer figura. Nem o juiz, nem o profeta ou o governante surgiu dessa tribo. Então, veja que é uma tribo, eu não diria que apática, não surgiu nada, não aconteceu nada. É uma tribo que, assim, a história não relata grandes coisas sobre essa tribo. Olha o que foi a contaminação. E é isso que a gente traz para os nossos dias de hoje, para a nossa vida. O que é quando a gente traz a contaminação para dentro da nossa casa? É a tua descendência, a tua história. Sabe? Tem história. Então, nós, servos de Deus, já conhecemos a palavra, nós vamos buscar o quê? Transformar a nossa história, não é? Quando eu falo transformar a nossa história, é só minha? É só a sua? Não, dos nossos filhos, né? Da nossa herança. A nossa herança precisa ser transformada. Imagina a tristeza do pai aqui, falando sobre a herança do filho, porque o filho que cometeu tamanho pecado, olha a consequência aqui, não teve ninguém importante na Bíblia relatado com relação a essa tribo. Né? Não teve pelo menos um juiz, nada. Olha só. Depois ele fala sobre Simeão e Levi, que eram irmãos, né? Mas quando ele fala irmãos, por causa da mesma mãe. Eram associados à iniquidade, né? Do pecado, a repetição. Só que a mesma previsão seria igualmente aplicável a ambas as tribos, guardadas as devidas proporções. Por quê? Levi tinha uma cidade atribuída a eles, né? Não tinha, né, na realidade. Por quê? Josué, lá você vai ver lá no capítulo 21,
no versículo 1 ao 45, fala sobre essa tribo de Levi, que de todas as tribos, por causa do zelo e do zelo com a idolatria. Ele não teria um espaço físico específico, teria um em cada tribo, por quê? Porque eram os levitas, né? Então eles teriam um espaço em cada lugar aí que eles tivessem, em cada tribo, para poder coordenar todo o povo, porque afinal eles eram os levitas, eram os adoradores, os sacerdotes, então eles não tinham espaço específico, ou seja, tinha um espaço em cada lugar, então não foi determinado o espaço para eles. Olha, que aqui nós temos uma informação importante sobre aquilo que eu acabei de falar para vocês, sobre as 12 tribos, né? Aqui já viu, a Levi, a gente está vendo aqui que não tinha espaço, porém, a tribo de Simeão, na contrapartida, o que acontece? Eles foram honrosamente divididos, com Jacó, por conta de Jacó. Enquanto Simeão era culpado de quê? Das mais grosseiras idolatrias. Então vamos lá. Aqui nós tínhamos Levi, que guardava, né, para que não praticassem idolatria, brigava contra tudo isso. Na contramão, nós tínhamos Simeão, que fazia justamente ao contrário. Então, uma tribo que atribuiu muito a idolatria. Logicamente, pessoal, que tudo isso que eu estou falando para vocês não é uma coisa no comecinho, porque essas tribos, eles vão andar no deserto, tem toda uma história. Isso aqui é lá quando eles tiverem cada um a sua terra. Lembre-se que Moisés passou 40 anos com esse povo no deserto, Josué passou mais outro tanto lá para eles conquistarem cada um o seu espaço. Isso é lá na frente, quando cada um tiver o seu espaço. Amém? Aí uns vão permitir algumas coisas, outros vão inclusive pagar tributo, nós vamos ver. Então tem muita coisa ainda para acontecer. Amém? Judá, a tribo de Judá era uma alta e preeminente e destinada a esta tribo. Por quê? Porque lá a gente vai ver em Números, capítulo 10, o versículo 14, e também Juízes 1, 2. Porque as referências eu passo. Estou falando só porque são referências importantes que falam sobre essas tribos lá na frente, nós vamos ver. Além da honra de dar o nome à terra prometida, né, a Davi, e Davi, a vinda também do Messias. Então, surgiram tudo a partir dele. Então, é uma tribo muito importante, né? Ou seja, foi gerado um nome da terra prometida, a terra, né, de Judá, a terra de Israel, lembra? Os dois povos. Então, é uma tribo muito importante. Uma tribo da qual saiu o grande Messias, onde saiu Jesus. Amém, pessoal? Então, é uma tribo muito importante. Nós precisamos ver, estudar, e nós vamos estudar muito sobre isso um pouco mais no detalhe. Chefe entre as tribos, cresceu um leãozinho, que é o que fala aqui, né? Isto é, um pouco de poder, porque era leãozinho, até se tornar um velho leão. Significava o quê? Isto é, calmo, quieto, mas ainda formidável e astuto como era o leão. Quer dizer, então tinha pouca experiência, depois um pouco mais velho, mais quieto, mas com mais sabedoria e ainda formidável, como diz a palavra. Amém? Zebulon. Zebulon deveria ser pelos estudos, era uma tribo, né? E o que ele associa, que ficava no litoral, perto de Sidom, né? Eles se envolviam muito com aquele estado, né? Ali de Sidom, as terras litorâneas, e era uma atividade marítima e de comércio. Isso é o que se tornou a terra de Zebulon, nós vamos ver também. Issacar, aí ele fala que ele era um jumento, né? De forte estrutura e deitado entre os dois apriscos, ou seja, ali, né, entre os rebanhos. Isto é, para ser ativo, paciente, dado aos trabalhos agrícolas. Estabeleceu-se na Galileia inferior, uma boa terra, estabelecendo-se no meio dos cananeus, onde, por uma questão de quietude, se curvaram para suportar e se tornaram-se servos de tributo. Ou seja, mas lá na frente, né, por toda era uma tribo muito boa, mas ainda assim se colocaram para pagar tributo, né? Se colocaram, quando eu falo que eles se colocaram servos por tributo, não é que eles foram ser escravos, mas pagaram tributos para outras tribos, né? Com tribos de povo inimigo, né? No caso, outros povos. Então não tinha porquê, né? Amém? Dan, embora fosse filho de uma esposa secundária de Davi, deveria ser também uma das tribos de Israel. Desta tribo teríamos um juiz, que nós vamos ver lá no livro de Juízes, que é uma serpente, fala que é uma serpente, uma víbora, implica o quê? Na sutileza, a estratagema, tal era preeminentemente o caráter de Sansão.
o mais ilustre do livro de Juízes. Então, tá aqui a gente vai ver que Sansão veio da tribo de Dan. E nós vamos ver a característica dele, por isso associado a uma serpente. Você consegue entender agora? Esse aqui, talvez, como o pessoal conhece mais a história, consiga entender a analogia que eu estou falando, né? E que eu estou explicando. Por quê? Porque lá na frente a gente vai ver. Sansão foi o quê? Sansão se deixou levar por uma série de coisas, fez muita coisa. Só que se você for analisar a história dele, ele matou muito mais com a morte dele do que em vida. Que foi quando ele estava cego, perfuraram o olho. Ele pediu o Senhor conceder o último milagre, ele empurra lá um pilar e cai e mata todos os príncipes, todo o povo que estava lá. Então, olha a história, né? Se deixou levar. Então, por isso que fala tudo isso. E o pai associa, né, essa tribo de Dan com essa relação. Então, não é só o filho específico, mas a tribo do modo geral. Gad. Esta tribo deve ser frequentemente atacada, foi frequentemente atacada, né, e consumida pelos poderes inimigos em suas fronteiras. E nós vamos ver lá no livro de Juízes também. Mas eles foram geralmente vitoriosos, né? A maioria das vezes eles foram vitoriosos no final de suas guerras, né? Foram muito atacados, mas até que no final foram vitoriosos. Asser, abençoado, sua herança era o litoral entre Tiro e Carmel, em um lugar fértil, tá? Na produção do melhor milho e óleo em toda a Palestina. Então, tem uma tribo que produziu bastante. Estava no litoral, ali entre duas cidades, porém, um lugar fértil que produzia muito, né? Um lugar litorâneo, onde tem água, né? A produção fica muito mais fácil. Né? Principalmente naquela época, né? Lógico. Naphtali. É um servo né, vagando livremente e dispersa, né? Bons ramos, né? Ramos bons, ou chifres, no caso, ou faz associação, ou chifres majestosos. E o significado da profecia parece estar relacionada a esta tribo, seria localizada em um território tão fértil e pacífico que, alimentando-se do pasto mais rico, se espalharia como um cervo, né, ramificando galhadas. Então, falando sobre a prosperidade, sobre a fertilidade, né, e que era uma tribo pacífica lá. Nós vamos ver, inclusive, que algumas guerras aí, a gente viu o quanto eles eram pacíficos, amém? Depois nós vamos para José. Ramo frutífero denota o aumento extraordinário dessas tribos. Nós vamos ver que é uma tribo que aumenta assustadoramente. Nós vamos ver no livro de Números, né, em vários capítulos aí, então não vou passar agora, mas a gente vai ver quando a gente chegar lá. O patriarca o descreve, né, no caso de Jacó, descreve ele como atacado por inveja. Nós vimos isso aí no livro de Gênesis, o quanto José foi atacado não só pelos irmãos, mas por todo mundo, tanto que foi jogado, né, na prisão. Por inveja, por vingança, tentação, ingratidão, mas ainda assim, pela graça de Deus, ele triunfou sobre toda oposição, de modo que se tornou o sustentador de Israel. E aí, como eu falei para vocês agora há pouco, não só sustentou Israel, mas também sustentou todo o povo do Egito. Então, apesar de tudo que sofreu, foi colocado no lugar de honra, de destaque, e cumpriu aquilo que Deus tinha determinado para ele. Então, ele começa a banhar aí, logo na sequência, né, depois deu só os 12 filhos, ele começa a banhar os filhos com a bênção, né, derramar o óleo com todos os tipos, né, na cabeça dos filhos, né, o óleo favorito ali, e a história das tribos de Manassés e Efraim mostram plenamente que essas bênçãos foram realizadas. Então você vê que o óleo que ele derramou, as bênçãos que foi derramada sobre ele, se cumpriu também na vida, no caso de José, o filho favorito, também de Manassés e Efraim. Benjamim, esta tribo, em sua história inicial, ela gastou suas energias em guerras pequenas e vergonhosas, especialmente na violenta e injustiça disputa que aparece no livro de Juízes, no capítulo 1, capítulo 19, versículo 1. Nós vamos ver, falar sobre isso, na qual se envolveu com as outras tribos, quando, apesar de 2 vitórias, quase foi exterminada. Nós vamos ver que teve tribo, pessoal, somente no livro de Josué, nós vamos ver que teve tribo lá que quase foi eliminada. Ezequiel fala sobre isso. Nós vamos ver que teve tribo lá que, por conta de pecado, quase eles foram eliminados, tanto que tiveram que pegar de outra tribo homens, né? Aliás, pegar mulheres e vamos lá, começar a mesclar para que a tribo não fosse eliminada. Presta atenção. Sobraram alguns guerreiros lá, mas como a família tinha sido toda extirpada, levaram lá e pegaram algumas mulheres lá para poder, né, gerar
descendência. Então, presta atenção como é que foi. Assim, abençoou Jacó as 12 tribos e pediu que fosse sepultado junto aos seus antepassados, ou seja, lá na caverna de Maquipela, né, no campo de Efron do Hitita, na caverna de Macpela que Abraão havia comprado. Então ele pede aqui para que o filho leve ele, faz ele jurar, como ele já tinha falado, lembra? Ele pediu para que o filho jurasse, pegasse na perna dele, coisa e tal, para que na morte dele ele fosse levado para junto dos seus antepassados. Nós vamos ver que a história de José isso não acontece. Mas lá na frente você vai ver Moisés falando sobre, né, sobre essa busca do corpo de José. Um pouquinho aí. Amém? O capítulo 49, pessoal, é assim, a gente vai ler, né, eu acabei de passar para vocês alguma base, mas depois nós vamos ver detalhado. Então não se preocupa muito com o capítulo 49, por quê? Nós vamos ver detalhado com a história que vai acontecer com cada tribo. E aí lá na frente a gente fica mais fácil de entender, porque começa a mostrar uma guerra com a situação, qual foi o posicionamento de cada tribo, e a gente começa a entender um pouco melhor. Eu fiz só um resumo para vocês entenderem aí o básico, ok? Capítulo 50. Então chegamos no último capítulo do livro de Gênesis. Jacó, então, morreu, né? José chorou, beijou, né? O pai efetivamente morreu depois de toda essa situação. Ele abençoou, e logicamente, acabando de abençoar, fechou os olhos aí e realmente partiu. E aí o que acontece? José pede para que embalsamasse o pai, afinal precisaria levar o pai para ser enterrado em Maquipela. Uma viagem naquela época, não tinha avião, né? Não tinha nem carro, então como é que ia levar? Tinha que levar. Só que os egípcios levavam, naquela época, 40 dias para embalsamar. E tinha outro detalhe, os egípcios também praticavam 70 dias de choro, né? Eles choravam 70 dias pela morte ali, ficavam quase velando a pessoa por 70 dias. Então José, logicamente, no Egito, respeitou aquilo que se fazia no Egito, para embalsamar o pai. Ele respeitou, então, e ficou 70 dias lá para chorar sem o corpo do pai. Amém? Então, diz a Bíblia que eles ficaram 70 dias esperando lá no Egito para então poder ir. E aí José, então, faz saber a Faraó sobre o pedido do pai. Olha, ele cumpriu tudo aquilo que era o ritual do Egito, esperando 70 dias, fala, só que eu prometi ao meu pai que eu iria enterrar na terra de Canaã. Então, eu quero que você me permita ir, né, enterrar o meu pai e voltar. E aí, efetivamente, ele vai com toda a sua família, com exceção das crianças, né, que ficam, mas ele vai sepultar o pai e depois retorna para as terras de Gósen. Amém? E agora chega o grande momento, né? Eu estava até comentando hoje com a bispa, né? Agora nós chegamos no receio dos irmãos de José. Porque até agora nós falamos sobre José perdoou os irmãos, lembra? Eles chegaram lá, se abraçou, beijou e coisa e tal. Mas os irmãos de José estavam inquietos, porque afinal, e agora? O pai morreu, né? Será que José ainda vai ter aquilo que ele prometeu, vai ter esse amor todo? Será que ele de fato perdoou? Aqui o texto, para mim, só me mostra uma coisa, que eles não estavam tão certos de que José tinha perdoado eles, porque senão eles não fariam o que eles vão fazer. Vamos ver aqui, vamos ler do versículo 16 ao 21, o capítulo 50. Olha o que diz aqui. Diz assim, do 16 ao 21. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou, olha só como está, então, José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, olha só, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes as transgressões dos teus servos, do Deus do teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois viram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus para julgar vocês, para fazer acontecer? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temas, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos, assim os consolou e lhes falou ao coração. Então veja aqui o que eles fizeram, foram falar para José. Então isso só mostra uma coisa, de que eles não estavam certos que José tinha perdoado eles.
Tanto que eles fizeram o quê? Acharam que José ia fazer, bom, agora o pai morreu, agora eu vou me vingar de cada um. E José falou, acaso sou eu Deus para punir cada um de vocês? Pelo contrário, vocês tentaram o mal contra mim, mas o Senhor fez do mal o bem. E é isso que nós precisamos entender de uma vez por todas. Aquele que serve a Deus, ainda que a pessoa fale o mal, tente fazer o mal, o Senhor vai transformar toda a maldição em bênção. E é isso que nós precisamos entender. Muita gente está preocupada com o que o inimigo está fazendo, quem está preocupado em estar servindo a Deus muito bem. Se você está servindo a Deus, fica tranquilo. Está fazendo tudo conforme diz a palavra do Senhor, maldição sem causa, ela não prospera. Deixa fazer, deixa falar. Eu quero ver se conta uma história para mim de maldição sem causa que prosperou, eu começo a acreditar no que você está falando. Então, muito assim, preste muito bem atenção, porque essa passagem mostra claramente. E aí José mostrou, deu uma aula, né? Aliás, José, olha, é um reconhecimento, eles reconheceram um pecado, isso é evidente, né? A confissão, o pedido de perdão, e mostraram maturidade. E quando você mostra, por isso que a gente tem que entrar no altar do Senhor e pedir perdão quando a gente erra. Eles pediram perdão para o irmão, né? Poderia perdoar ou não perdoar, mas o que gerou a confissão e o pedido, né, de perdão? Gerou um quebrantamento. Né? O que aconteceu? Gerou um quebrantamento tão grande que José, mais do que imediatamente, perdoou os irmãos. Né? José ficou no Egito, aí relata em finalzinho do capítulo 50, que ele ficou no Egito, né, até a sua morte de 110 anos, onde foi embalsamado também. Só que presta atenção aqui, ele foi colocado num sarcófago no Egito. Olha só, né, o que é, né? O pai pediu tanto, né, para ir para Macpela, né, para ficar lá na terra dos Hititas, que Abraão tinha comprado. O que se esperava de José? Que ele fosse pedir a mesma coisa, os irmãos poderiam fazer ou não fazer, mas não fizeram, né? Só que acontece, talvez porque ele casou, né, com uma mulher egípcia, e talvez por conta disso o faraó, né, não sei qual era o faraó daquela época, mas enfim, se ele permitiu ou não, né, talvez ele tivesse permitido, mas a Bíblia também não relata, né? Ele conseguiu ver, ainda antes da sua morte, 3 gerações de Efraim, assim como os filhos de Manassés. Falou a seus irmãos que o Senhor cumpriria sobre a vida deles o que havia prometido a Abraão, Isaac e Jacó. Você vê? Olha como é que é o posicionamento desse homem. Ele chama os irmãos e fala, olha, da minha parte, perdão absoluto, vida nova, eu só quero que vocês não se esqueçam daquilo que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Ou seja, que prometeu para o nosso bisavô, para o nosso avô e para o nosso pai. Preste atenção que integridade tinha José. Amém? Glória a Deus. Finalizamos, então, Gênesis, os 50 capítulos de Gênesis. E agora eu queria, já que nós temos aí 15 minutinhos, eu queria recapitular rapidinho todos os livros que nós passeamos, todos os capítulos que nós passeamos neste mês aí do livro de Gênesis. Amém? Então vamos lá. Começamos Gênesis capítulo 1, recapitulando para a gente fechar o livro de Gênesis. Nós falamos o quê? Primeiro, capítulo 1 e capítulo 2, fala sobre o quê? A criação do mundo. Nós vimos lá que o Senhor criou o mundo, haja luz, houve luz, haja firmamento, houve firmamento. Capítulo 1, a gente foi bem devagarzinho, é importante, falando que o mundo naquela época não tinha forma, não tinha nada, e que se fez haver luz, né? Separou firmamento, água acima do firmamento, água abaixo, ou seja, a água estava no céu, que caía, né, na chuva, e a água que estava abaixo da terra, que você ia acabar lá, era o poço e coisa e tal. Então, tudo isso foi feito, o Senhor criou o homem, então fala sobre toda a criação. O Senhor criou Adão, depois criou a Eva, então a gente vê toda a criação aqui falando no capítulo 1. Então, é um capítulo importante. Eu acho que você conhecer a Bíblia, você precisa pelo menos conhecer principalmente o capítulo 1, onde fala da criação. Né? Onde fala sobre tudo como foi criado, o amor, o zelo de Deus, a perfeição, né? Eu acho que o mais importante é a perfeição de Deus, o que ele fez, né? E deu um paraíso para Adão. Você precisa do inferno paraíso, porque a gente muitas vezes faz. Né? O Senhor nos coloca em lugar de honra, em lugar de destaque, mas nós conseguimos fazer do paraíso o inferno. Tem muita gente aí que teve a oportunidade de estar no paraíso, mas conseguiu fazer do paraíso o inferno. Com atitude, com posicionamento, né? Não servindo a Deus, serviço dura, né? Soberba, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que habilita Satanás aí, nós somos abatidos. Amém? Abatido por quê? Abatido por Deus, né? Deus permite que Satanás toque. Nós vamos ver a partir de quarta-feira aí o que é quando o Senhor permite Satanás toque num servo de Deus. Presta atenção aí. Só que, logicamente, lá tem uma história toda aí, nós vamos ver.
Amém? Capítulo 3. Capítulo 3, nós falamos sobre a queda, né? A desobediência. Ou seja, o Senhor tinha colocado 2 árvores lá, falou, a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Olha, não pode comer dessa árvore, não pode comer desse fruto. Eu já vi gente falando que o fruto era podre, que o fruto era estragado. Misericórdia, né, gente? O Senhor não criou nada que não fosse perfeito. A árvore tinha um bom fruto, não tinha nada de fruto estragado. A realidade, o que o Senhor colocou ali, é que tinha que ter obediência. Então, isso aqui você não pode comer. Igual você pegar uma criança, um chocolate, tá, mas você não pode comer, você precisa aprender a obedecer. Então, você está vendo isso aqui, eu sei que é gostoso, mas você não pode comer. Era obediência. Então, sabe o que aconteceu? A gente viu que Eva desobedeceu, comeu do fruto, e não só comeu, ainda fez com que o marido também comesse. Né? Não dá para exibir a culpa de um e outro, porque a partir da hora que ele comeu também foi conivente. E aí trouxeram o pecado, né? E por isso, tudo que nós vivemos hoje. Então a contaminação começou ali, deu ouvido à serpente, né? Comeu do fruto, e aí ficou em vergonha, porque a nudez foi exposta, se esconderam, e ainda quando o Senhor, lembra dessa passagem, ainda quando o Senhor foi lá falar com Adão, ele falou, não fui eu não, foi a Eva. Ainda tentou jogar para lá e para cá, né? Fala sério, né? Mas bem o dia de hoje, né? O homem jogar a culpa na mulher, né? Brincadeira, pessoal. Capítulo 4. Capítulo 4, nós vimos lá Caim e Abel. Aqui a gente viu o que era uma oferta de amor, da excelência, né, daquilo que tinha de melhor, enquanto o irmão entregou aquilo que estava sobrando. Nós aqui, o Senhor já logo no começo, você viu, no capítulo 4, ensinando a gente que a gente tem que entregar com amor, entregar o nosso melhor, a nossa primícia, e não o que sobra, né? Pô, Deus dá de tudo no bom e no melhor, nos dá saúde, né? Nos sustenta, nos coloca de pé, nos tira de enfermidade, nos cura, né? Dá tanta coisa. E por que na hora de a gente entregar alguma coisa para o Senhor, a gente não entrega, né, com o mesmo zelo, com o mesmo amor, e a gente vai lá, não entregando aquilo que estava sobrando, enquanto o outro entregando melhor. Só que por conta disso, o que deu? Houve a primeira chacina lá, né? Não matou, só que a oferta aí matou Abel, mas a oferta de Abel vale fala até os dias de hoje. Então, esse é o poder de uma oferta. A oferta, quando você coloca diante do altar, se você entregar a tua premissa, ela vai falar até os dias de hoje. Quando você estiver passando pelo aperto, você vai clamar ao Senhor: Senhor, eu tenho uma oferta no teu altar. Senhor, eu tenho me dedicado à minha vida, eu tenho estado na tua obra, eu tenho me posicionado, eu tenho guardado os teus mandatos, ou seja, os teus estatutos. E aí o Senhor preserva, o Senhor te guarda, o Senhor te livra. Esse é o posicionamento de servo de Deus. Amém? Capítulo 5. A genealogia de Noé, né? Aí falando sobre Noé, a fidelidade, falando dos irmãos de como que nasceu Noé, né? Falando aí um pouco da genealogia dele, da descendência, nós vamos ver mais para frente, mas começa falando sobre a genealogia dele aí, e a da aliança de Deus com Noé, né? Uma aliança tamanha onde o Senhor começa a falar para ele construir uma arca, né? Uma arca no tempo que não chovia, o camarada foi chamado de louco, de doido, né? Passar quase 100 anos construindo uma arca, um camarada maluco, né? E não era ainda uma arca pequenininha, né? Não foi um barquinho, uma canoinha. Demorou quase 100 anos para construir. Então, por aí a gente vê, porque fala que Noé lá com 500 anos, depois fala que ele entrou na arca com 600 anos, passou quase 100 anos construindo essa arca. Então, imagina o quanto esse camarada foi achincalhado, não só ele, a família, todo mundo disposto, todo mundo se dando ao pecado, e fala que a terra estava toda consumida de pecado, né? O povo se dando a tudo isso, ele estava lá trabalhando. Então, todo mundo zombando dele, ele trabalhando. Só que na hora que Deus veio buscar, buscou quem? Aquele homem que era íntegro, fiel, que obedeceu, aguentou todas as coisas, suportou, mas a obediência fez toda a diferença. Tanto que o Senhor fala, né, sobre a integridade de Noé. Capítulo 6 ao 9, a gente começa a falar sobre o dilúvio, né? O tempo que passou, o tempo que ficou sobre as águas, até que espera, até que as águas baixam, né? Falar sobre a entrada dos animais na arca, coisa e tal, que nos deu ordem, fechou a porta, coisa e tal. E esse tempo que eles ficaram, até o tempo que eles desceram, né? Desceram em terra seca, ele entregou o holocausto. Depois fala sobre aquela situação com os filhos dele, estão lembrados? Os filhos dele, um dos filhos, Cã, expôs a vergonha do pai, né, a nudez do pai, expôs para o outro, sabe? Depois foi amaldiçoado pelo pai, tem toda uma história, nós já vimos aí que os descendentes de Cã, nós falamos um pouco sobre isso, então tá aí para quem recapitulou, e se tiver dúvida ainda, volta lá,
foi no comecinho aí, né, nas primeiras semanas aí desse mês de abril, amém? Capítulo 10, então 6 ao 9 falando sobre o dilúvio. Capítulo 10, dos descendentes de Noé. Aí começa a falar sobre os descendentes de Noé, Cã, Sem e Jafé. Opa, tá lembrado? Sem, Cã e Jafé. Começa a falar sobre a descendência de cada um, a origem que dá, lembra de Nimrod, né? Falei sobre tudo isso para vocês, o começo da idolatria, como veio, né, de Nimrod, que era um camarada que matava, né, um grande guerreiro, um homem que, segundo os estudos, foi o primeiro homem que dominou um animal, um cavalo, e coisa e tal, e como ele era um grande guerreiro, né? Se você for ver aí faculdades de teologia, elas vão falar dessa história também. Eu já vi em outras pessoas de civilizações falando sobre isso, né? Aulas de teologia falando sobre isso, não só a minha, mas outras falando sobre isso, né? E ele foi um grande guerreiro e que, por conta disso, com a morte dele, fizeram uma estátua lá e a idolatria teria começado aí. Fizeram uma grande estátua para homenagear o cara e aí o camarada passou a ser o Deus do povo lá, né? Então, aqui a gente fala sobre as descendências de Noé, amém? Capítulo 11. Capítulo 11, nós vimos o quê? A Torre de Babel, a rebeldia do povo. Construíram lá, queria chegar ao céu, o povo, né? Fazendo e acontecendo, quer dizer, tinha acabado de vir no dilúvio, tinha passado o tempo, lógico, né? Mas assim, o povo se contaminando tudo de novo, a rebeldia é muito grande, e aí onde o Senhor faz lá, né, a confusão das línguas, lembram dessa passagem? Então, ali na Torre de Babel, onde eles queriam, né, construir aí uma torre, subir e chegar para que os anjos descessem com as promessas, né, ou os deuses deles descessem com as promessas mais fáceis. Umas coisas de doido, né? Enfim, então o capítulo 11 fala sobre isso. E o capítulo 12 ao 25, fala até sobre um outro capítulo que volta um pouquinho e fala sobre Abraão, mas relata a história de Abraão, né? Ali Abraão deixou toda a sua descendência, com exceção de Ló, levou o camarada Ló com ele, sobrinho dele, filho do irmão, ele não tinha filhos, já de avançada idade. O Senhor apareceu para ele, pediu para que ele, né, para que ele largasse toda a parentela dele. Ele saiu, largou o pai, largou o irmão, mas levou o sobrinho, né? Não era a direção que Deus tinha dado para ele. O Senhor tinha falado para ele o quê? Para largar toda a parentela, ó, pega aí tua família, tua esposa, né? Não tinha filho, teus servos, né? Os funcionários aí, tudo que você tem, ó, vai eliminar a terra que eu vou te dar. Né? E aí Abraão começa a história dele, aí no meio do caminho tem a promessa, mas não aguenta esperar, e aí Sara sugere dar Agar para ele, dar Agar que era sua serva, né? E aí ele tem um relacionamento com Agar, tem um filho gerado dessa relação que é Ismael, os anjos aparecem para eles, né? Eles recebem os anjos lá na tenda, estão lembrados? O Pai, o Filho e o Espírito Santo aparece para eles, ainda assim, né? Sara riu no seu interior, duvidando da promessa, falando que daqui a um ano estaria com os filhos na mão, mas eu já não tenho mais ciclo menstrual e coisa e tal, piriri parará, né? E aí o que acontece? Ri, né? Abraão já de avançada idade, nesse meio do caminho também teve a troca dos nomes dele, Abrão para Abraão, Saraí para Sara, e aí o que acontece? A gente vê aí que eles, né? Passaram, depois nasce, realmente depois de um ano, depois daquela data nasce Isaac, né? Isaac, em determinado momento, o Senhor pede para que Abraão entregasse Isaac, né? Como oferta, né? E holocausto, e ele passa aqueles 3 dias difíceis, né? Que eu falei para vocês, foi um tempo difícil, porque a maior dor não era chegar lá, né? Eu acho que a maior dor foi esse meio do caminho. Você imagina você carregar seu filho 3 dias sem saber o que vai acontecer? Você crê no milagre, mas e aí? Até o milagre acontecer, como é que é? A gente vê as pessoas surtando aí, tem uma promessa, mas surta por quê? Mas quando vai vir a promessa? Porque não, né? Estava ministrando uma pessoa hoje, estava falando sobre isso, sobre ansiedade. A pessoa ansiosa, metade da população, eu diria quase 100% da população, é ansiosa, tem uma ansiedade, né? Eu acho que o que muda aí uns mais, outros menos, mas a ansiedade domina toda a população. Então, você imagina, ou talvez a angústia dele, por mais que sabia que tinha uma promessa, ou tinha fé, mas você imagina esses 3 dias quando ele foi torturado. E o filho perguntando, calma, Deus proverá, fica tranquilo. Sobe lá com o filho e ainda fala para o servo, fica aqui que nós vamos subir e já vamos voltar. Que fé era essa, né? O Senhor pediu um menino, ele fala que vai subir, vai descer com o menino de volta. Fala sério, somente um homem de fé, né? Então narra a história aí de Abraão, nós vimos
tempo todo, o que o Senhor foi falando com ele, nós vimos a experiência dele com Ló, né? Ló que gerou, né? Ló, os descendentes moabitas e os amalequitas, né? Os moabitas foram descendentes, né? De Ló, a gente viu aí de um incesto dele com as filhas, coisa e tal, tudo isso nós vimos aqui na história de Abraão. Chegou o momento em que ele teve que se separar de Ló, né? Mesmo salvando Ló, né? Para que Ló tinha sido um prisioneiro, aí lembra? Por causa da Sodoma e Gomorra? Tudo isso aí. Sodoma e Gomorra pegou fogo e coisa e tal, o Senhor exterminou, e aí, graças a Deus, Ló saiu, mas mesmo assim ainda aprontou e a esposa dele morreu porque olhou para trás e viu escada de sal. Amém? Vamos lá, capítulo 21 ao 28, nós vamos falar sobre a história de Isaac. Depois, se não me engano, no capítulo 35 fala alguma coisa dele também. E aí fala sobre a história de Isaac, né? Isaac aí vivia a mesma história, quase que semelhante ao do pai, né? Teve fome, queria descer para o Egito, mas teve que ficar em Gerar, né? E quando teve lá, né, com o faraó, cometeu o mesmo erro do pai, falou que a esposa não era esposa, é a mesma coisa que o pai dele fez, só que o pai dele por 2 vezes fez isso aí, quase, né? Imagina aí, mas o Senhor interviu, né? E a gente tem que entender, quando a gente tem o Senhor, a gente não precisa mentir, né? Não precisa fazer nada disso, o Senhor nos honra, o Senhor, né? Dá a ordem a nosso respeito. Então nós vimos tudo isso aí, falando com Isaac, e os filhos de Isaac, né? José, Jacó e Esaú, tudo aquilo que aconteceu com a história dos 2 filhos, abençoando um, e o outro ficou. Depois, a partir do capítulo 27, começa a falar sobre Jacó. Jacó aí, o trapaceiro, ludibriou, o irmão vendeu a primogenitura para ele por um prato de lentilha, um guisado, né? Porque estava com fome, ia quase morrer, vendeu a primogenitura. Depois, não contente com tudo isso, na hora que ia receber, o irmão ia receber a primogenitura, a mãe fala para ele: nossa, vai lá, né? Se faz pelo teu irmão, roubou a bênção, teve que fugir do irmão. Isso que tinha promessa, o Senhor tinha falado já quando estava no ventre da mãe, né? Que o menor ia ser maior do que o maior, né? Que, ou seja, o primogênito. Às vezes tinha uma bênção sobre a vida dele, mas ela quis ajudar o filho, isso custou. Ele foi parar nas terras de Labão, né? Para fugir de não ser morto pelo irmão. Trabalhou 21 anos, casou com Lia, casou com Raquel, porque foi duro, né? Passar por tudo isso aí. Labão judiou dele por 10 vezes, trocou o salário dele. Aquilo que ele tinha sido trapaceiro, pagou um preço caro, né? Por tudo isso. Mas aprendeu, teve transformação, passou pelo Val de Jaboque, foi transformado o nome dele de Jacó para Israel. Ali houve transformação sobre a vida dele. Olha que mover maravilhoso, né? O Senhor transformou a vida dele aí, né, de uma forma extraordinária. Teve um encontro com o irmão, somente depois de ter sido transformado. Foi transformado, encontrou com o irmão o abençoou, o irmão já estava também rico, mas o irmão perdoou, e ali ficaram, até que chegou um determinado momento que os dois estavam, né, cada um com um bando de rebanhos que não dava para ficar próximos. Aí se distanciaram. Mesmo a história de Abraão, né, com Ló. Lembra de Ló? Que Ló também já estava com um rebanho grande, foi cada um para o seu lado. Aqui é a mesma história agora com Jacó e Esaú, mas enfim, tinha um belo relacionamento. E depois, né, vai do 37 ao 50, falando sobre José. Nós vimos aí a maravilhosa história de José. Quem foi esse homem? O que é um sonho, né? Um rapaz com 17 anos tem um sonho, o Senhor revela para ele que ele vai ser, né, um grande homem aí, que os irmãos se curvariam para ele, causou inveja, já tinham inveja porque era o queridinho do pai, por ser o único filho primogênito de Raquel, a esposa que Jacó amava mais, né? Que tinha grande amor, só que na hora de casar com ela, Labão fez aquela lambança, entregou Lia para ele, ludibriou, e ele teve que trabalhar mais 7 anos para conseguir ter Raquel, então era quem ele realmente amava. Só que Lia foi que deu os primeiros filhos para ele, entendeu? Tanto que só depois que ele orou, né, ela orou, e o Senhor concebeu, tornou ela fértil, ela teve 2 filhos, no caso de José e Benjamim. E aí José foi vendido pelos irmãos como escravo, foi parar no Egito, e a história que nós vimos nessa semana que passou está mais fresquinha na cabeça de vocês. Então essa é a história do livro de Gênesis. Amém, pessoal? Então conseguimos aí, ó, glória a Deus, para a gente fazer um resumão aí, dar uma passeada, né, sobre o que nós vimos no livro de Gênesis. Então um livro muito importante, onde começa a história, a nossa história, né?
Eu diria que é um dos livros mais importantes, porque começa a nossa história, a criação do mundo, e nós, né, filhos de Abraão, né? Então a promessa sobre a descendência, sobre Abraão, está sobre a nossa vida. Muitas vezes as pessoas esquecem, a promessa que está sobre a vida de Abraão está sobre as nossas vidas. Então, em nome de Jesus, também possa. Amém, pessoal? Glória a Deus pela vida de vocês, né, por esse livro maravilhoso que nós terminamos. Então, começamos aí na quarta-feira um livro novo, né? Espero que todos saibam qual livro nós vamos começar na quarta-feira. Vamos lá, Jefferson, boa noite com muita alegria. Eu sei que tem gente que está no horário do relógio de oração aí, termina agora, né? Às 7 horas da noite, poder estar gravando o áudio aí com alguns, então, que depois os que vão ver na retransmissão, que Deus abençoe a cada um de vocês. Lembrando que quem tiver dúvida aí, me chama no WhatsApp, né? No 11 97013 8161, né? O WhatsApp da igreja, aí me chama, ou quem tiver no particular também, pode me chamar sem problema algum. E a gente vai esclarecer, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Finalizando a nossa palavra de hoje, esse livro de Gênesis, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por essa noite extraordinária, pela sua visitação, Senhor, pelas palavras, Pai, que o Senhor colocou sobre a nossa vida hoje, esse entendimento, Pai, sobre o teu livro, sobre a vida de José, Pai, sobre esse livro maravilhoso, como essa história, Pai, a nossa história, Pai, em nome de Jesus. Eu quero te louvar, te agradecer, Senhor. Vem nos dar sabedoria, entendimento, Pai, sobre todas as coisas, Pai. Nos capacita, nos habilita, Senhor, a viver o sobrenatural. Entra em cada casa hoje, tira todo o próprio, toda a miséria, todo o cansaço, Pai, espiritual, Pai, em nome de Jesus. Revigora a força dos teus servos. Coloca os teus servos em patamares mais altos, Pai, em nome de Jesus, para viver as bênçãos, Pai, colocadas sobre a vida de Abraão e também colocadas sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, esta é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a tua terra prometida, a igreja que te ama. Um grande beijo para vocês. Fiquem na paz do Senhor. Espero vocês amanhã cedo. E alguns de vocês, o Jefferson que está aí comigo, não lembro todo mundo, né? Mas o Jefferson já lembro de cabeça, está comigo à meia-noite aí, participando do relógio de oração. Te espero à meia-noite, juntinho, vamos orar, clamar. Eu quero orar para todos aí, vamos usar esse relógio, vai trazer mais importantes, que tem experiência com o relógio de oração, sabe que não pode ficar de fora. E nesse aqui, eu não sei se vai ser o melhor do ano inteiro, mas com certeza o Senhor já diferenciou ele por 12 dias, é porque nós vamos ver o sobrenatural. E aí, quando vem o Senhor falando que é algo assim, ó, de imediato, toda a palavra que eu queria, né? Não sei você, mas eu queria uma palavra dizendo que eu ouvi de imediato, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Fica na paz do Senhor, Deus abençoe, um grande beijo e tchau, tchau.